Oi, pessoal. Oi, Ângela. Oi, pessoal. Oi, Mariana. Tudo bem? Maria Arouxa. Ingrid Lorenzato. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar. A Ilka também vai entrar daqui a pouco. Gente, eu tive um problema na minha gambiarra pedagógica aqui no meu tripé. E eu acho que vou ter que ficar segurando durante a live, que eu não consegui resolver. Amanhã eu já vou ter que deixar prontinho para a próxima live. Deixa eu ver. A Ilka já tá aqui. Vou esperar entrar mais um pouquinho. O pessoal entrar. Então, repetindo. Ilka, Ilquinha, né? Sei que você tá assistindo. Deu um problema aqui no meu tripé. Não consegui prender aqui o celular de jeito nenhum. Então, vou ter que ficar segurando, gente. Se der uma tremidinha, vocês não liguem. Eu lembro quando eu estava fazendo em 2013, defendi em 2014, eu fiz uma pós-graduação em educação à distância, planejamento, implementação e gestão de educação à distância, pela UF. Essa pós foi à distância também, né? UF é a Universidade Federal Fluminense. E eu lembro de uma frase que a gente aprendeu, que eu li, né, durante essa pós, que dizia, né, havia um problema técnico no meio do caminho. Então, nesse caso, não foi assim, necessariamente um problema técnico, né? A falta de internet, eletricidade, mas foi um problema técnico, não deixa de ser técnico também na minha gambiarra, no meu tripé. Então, faz parte, né? Faz parte da educação à distância, das aulas à distância. Vi várias pessoas aí conhecidas, vi até um amigo meu italiano, Giampiero. Vamos aprender português, Giampi. Que legal, gente. Tudo bem, pessoal? Carolina Pugliese também. Ingrid, já falei. Eu já encomendei, gente, a Ingrid, presente do Dia dos Namorados nessa quarentena, né? Fiquei pensando o que fazer. Lembrei da Ingrid, né? Ingrid vai me salvar. Docinhos maravilhosos, brownie, chocolate. Uma delícia. Então, vamos lá. Vou chamar a Ilka aqui, que é a nossa convidada de hoje. A Ilka é professora de História da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela é minha colega, nós trabalhamos na mesma escola. E ela tem o canal dela, né? Que é o História Virtual, que ela fala muito sobre história, atualidades. Nossa, eu, assim, adoro. Tem muitos testes. Ela tá sempre colocando testes. Eu faço todos os testes da Ilka. É muito boa a página dela, História Virtual. Vou convidá-la e ela vai se apresentar para vocês e vai contar, vocês vão ver, vai contar um pouquinho da história dela também como concurseira. E a gente vai falar aí sobre atualidades, redação, temas de redação, como que pode vir, o que pode acontecer, o que a gente pode colocar, o que a gente pode lembrar da história e falar. Então vou chamar a Yuka aqui. Já vai entrar daqui a pouquinho. Gente, meu braço vai ficar doendo. Oi, amiga. Nossa, tá linda, hein? Arrasou. Linda pra nossa live. Fiquei feliz. Não, eu tô também segurando aqui, porque deu um problema aqui, eu também estou segurando o telefone. Então hoje, né, é o dia de ficar É, segurando. Eu não consegui. Sou a Luana. Beijo, amiga. Beijo. Então, amiga, já falei aqui, né? Eu contei um pouquinho porque que eu acabei me atrasando por causa desse problema aí, dessa gambiarra. Mas, né, graças a Deus foi uma coisa assim mais tranquila, a gente resolve, né? Abraços para que te quero. tem que segurar, né? Fazer o quê? Então, Ilka, já contei aqui que você é minha colega lá da escola, né? A gente dá aula na mesma escola na prefeitura. E eu gostaria que você contasse, né? Se apresentasse, contasse para o pessoal um pouquinho da sua história como concurseira, né? Porque a gente, nesse nosso trabalho, a gente coloca aí professores concursados,
A Ilka agora é uma parceira também aí, quando tem história e atualidades, é ela que está com a gente. E aí, vamos contar um pouquinho a sua história aí de concurseira? Já passou em vários concursos, né, que eu sei. Ah, já. Olha, eu e concurso é uma coisa assim. Assim, o primeiro concurso que eu passei, eu ainda estava na faculdade. Eu estava terminando, né, a faculdade, aí saí com um amigo meu para colocar currículo, né? E em colégio particular. E ninguém me chamou, né? Porque sabe, colégio particular, não sei como é que é agora, né? Mas naquela época era o QI, né? Quem indica, né? Então eu não consegui, nem eu, nem esse meu amigo. Aí eu cheguei em casa meio desiludida, né? E eu tinha, nessa época, eu fiz o FRJ e tinha bolsa do CNPq, né? E quando me formasse, não ia ter nada, né? Então, Aí uma vizinha minha, eu lembro que uma vizinha minha falou assim, o que eu vou fazer um concurso para a Prefeitura do Rio, mas é para gente de administração. Você não quer fazer, não? Aí eu pensei assim, mas não tem nada a ver, tô me formando, não, eu vou fazer. Aí eu era nível de ensino médio. Aí lá no centro da cidade tinha uma banca, não sei se tem, né? Porque antigamente não tinha esse negócio de internet, não era como é hoje, né? Isso foi em 2000, foi 2000. E aí tinha uma banca lá que vendia apostila para vários concursos, né? Ah, eu lembro Aí, dessas mochilas. lembra das apostilas? Tinha uma banca, essa banca era famosa, lá no centro do Rio, ficava entre a Uruguaiana e a Senhor dos Passos, uma coisa assim. Então eu fui lá, né, comprei a apostila que tinha assim, que ia cair no edital, né? E eu li aquela apostila, né, estudei aquilo ali e fiz os exercícios. Aí fui fazer a prova, né, achando assim, não vou passar, né? Eu só li aquela apostila, mas eu passei. Acabou que eu passei e a minha vizinha não passou, sabe? Eu tinha o quê? 22 anos. Aí fui chamada, era para agente de administração, mas era para a área da saúde do Rio, né? Aí fui chamada, acabei trabalhando num posto de saúde perto de casa. Aí terminei a faculdade em 2001, isso foi em 2000. Aí quando foi em 2001, eu terminei a faculdade e abri o concurso para a prefeitura, porque eu sou velha, não sou nova que nem Fabíola, não. Aí abri o concurso para a prefeitura do Rio em 2001, para História. Aí eu fiz também, mas aí eu estudei, né? Para essa prova eu estudei. Para a primeira prova da prefeitura eu estudei direitinho, peguei material. Como eu estava saindo da faculdade, né, Fabíola? Foi muito fácil. Né? Aí passei também nessa prova, aí me chamaram, eu passei assim, bem, né? Me chamaram no ano seguinte. Ilka, amiga, seu som tá bem baixinho. Não sei se você tá longe do microfone. É? Ah, melhorou agora. Melhorou? Então, aí me chamaram e foi em 2002, eu tomei posse, aí eu tive que pedir exoneração dessa matrícula de agente de administração. Aí fiquei com a matrícula de professora, em 2001. Aí depois fiz uma prova para Mangaratiba. Aí passei, fui dar aula em Mangaratiba. Minha mãe, você vai fazer prova para Mangaratiba? Eu falei, eu vou, quero outra matrícula. Aí fiz prova para Mangaratiba, passei em 6º lugar e assumi. Aí fiquei dando aula lá em 2005. Tinha feito para o Estado, tinha passado, mas o Estado não chamou. Eu passei próximo às vagas, mas não passei dentro das vagas. Mas eles chamaram acho que 10 pessoas e não chamaram mais, porque era uma época que o Estado tinha muito contratado, lembra? Sim. Na época do governo Garotinho, que era só contrato, eles não chamavam ninguém. Aí o concurso caducou e eu não entrei. O de Caxias também caducou e eu não entrei. Aí chamaram esse para Mangaratiba, aí eu fui. Fiquei lá 1 ano, e aí pedi exoneração, não aguentei, porque era muito longe, e eu também não gostei, sabe, lá da politicagem lá da cidade, não gostei, pedi exoneração. Aí quando foi em 2006, o Estado me chamou de um outro concurso que eu tinha feito, eu fiz de novo para o Estado. Aí passei dentro das vagas e fui chamada. Aí fiquei de 2006 a 2010 no Estado, mas também
o Estado na época pagava muito pouco, não sei como é que é agora, né? Mas na época o salário era uma vergonha. Aí abriu outra prova, outro concurso para a Prefeitura do Rio. Eu falei, vou trocar. Aí fiz para a Prefeitura, passei, exonerei o Estado, entrei para a Prefeitura com 2 matrículas, eu tenho 2 de 16. E fiz esse agora de 40. Cismei que queria ter uma matrícula de 40. Lembra que eu te falei, não vou passar, Fabiola, tem muito tempo que eu não estudo. Aí fiz as provas anteriores, dos concursos anteriores, para poder treinar, né? E acabei passando, mas não chamaram ninguém ainda. Mas aí também eu fiquei doente, né? Aí nem sei se eu vou querer mais se eu me chamarem, mas passei, tá lá, né? Na verdade, esse concurso agora foi em 2019, então Foi. pouquíssimas pessoas foram chamadas. Eu acho que chamaram uma pessoa de português. E agora com a pandemia, né? A gente acreditava que neste ano chamaria mais, mas aí tá parado. Mas eu não passei dentro das vagas, não. Eu passei, acho que foi 40 alguma coisa. Não foi dentro das vagas, não, porque também foi o concurso foi justamente na época que eu descobri, né, a doença, né? Então não tinha cabeça para estudar. Gente, a Aí, Ilka, para quem não sabe, né? Quem não conhece, a Ilka descobriu um câncer um pouco antes do concurso, então imagina, né? Mesmo assim, ela foi lá, estudou, fez o concurso com a cabeça daquele jeito e conseguiu ficar aí na uma verdade, eu nem ia classificação fazer a aqui. prova, mas como eu sou morrinha de dinheiro, né? Eu falei, não vou dar 100 reais pro prefeito, não. Aí eu acordei e fui fazer a prova. E acabei passando, mas eu não tinha nem esperança de passar, porque a minha cabeça não estava boa, não. Mas passei mesmo assim, né? Estudou, né? Foi lá, pegou as provas antigas, que é o que eu sempre falo, né? É bom a gente estudar. A única Deu o coisa que eu fiz assim, edital. eu não tinha muita cabeça para estudar por conta do problema que eu estava passando, né? Mas eu peguei e fiz as provas anteriores, português. Eu sempre assim, eu sempre fui boa, né? De português. O meu problema era os conhecimentos pedagógicos, né? Que acho que é de todo mundo. Mas na época que eu fiz o concurso os meus primeiros concursos, eu tinha tinha uma noção, né, daquela parte pedagógica porque eu tinha estudado. E português, o meu marido é professor de português. Eu tirei as dúvidas com ele do que eu não sabia e fui fazer a prova, acabei passando, né? É. E aquela primeira prova lá também, que você fez pra gente administrativo, você falou, eu li a apostila, não estudei, mas você comprou uma apostila que era direcionada, né, pro A concurso. apostila foi direcionada, caiu tudo que estava na apostila. Porque as Tudo, apostilas, tudo. né, inclusive as que a gente vem montando também, né, sempre ali com foco no concurso, As foco suas, no o edital, material de vocês é ótimo. né. Foi você que me mandou a prova, eu lembro. Foi você que me mandou a prova. Ilka, faz a prova de. Porque assim, a de 2007 eu tinha feito, porque foi o concurso da minha segunda matrícula. E a de 2001 também, né? Eu não tinha feito a de 2012, porque antes dessa de 40 do ano passado, teve uma de 2012 que eu não quis fazer. Eu não queria Foi. 40, eu não quis fazer. Depois eu não sei porque que deu na minha cabeça que eu queria fazer a prova. Aí fiz essa de 2019. E você me mandou essa prova de 2012 e eu acho que eu fiz uma do estado, alguma coisa assim. Eu sei que eu também não fiz muita prova, não, porque eu não estava com cabeça boa para estudar, né? Nos outros concursos eu estudei, agora esse realmente eu não, não estudei muito, não. Vamos ver depois o que que as cenas dos próximos capítulos, né? Com essa pandemia. E aí, falando em pandemia, né? Agora vamos ao assunto que o povo está ansioso aí, redação do Enem, redação de vários concursos. E aí a gente pensou né? Nós estávamos conversando, eu e Ilka, como que a questão da pandemia pode aparecer em redações. Normalmente a redação ela não os temas não são muito diretos, dificilmente vai cair no Enem. Fale sobre o coronavírus. Mas pode cair alguns concursos sim, tá, gente? Tem concursos que a questão é direta mesmo, de alguns vestibulares, dependendo do concurso. Alguns concursos cai alguma coisa direta porque quer analisar como o candidato escreve, se ele escreve bem, vai saber se comunicar, enfim. Então, às vezes, a importância não é nem a argumentação em si,
Lógico, né? Tem que seguir ali a estrutura da redação, mas não é tanto quanto o Enem, que tem várias regras, principalmente na conclusão, mas sempre cai o tema. Então, assim, por causa do coronavírus, pode cair alguma coisa em relação à educação à distância, com toda essa discussão que a gente está tendo agora. Mas aí a gente pensou também na questão da saúde pública, né? Pode cair algum tema falando sobre o direito à saúde a todos, ou a saúde pública no Brasil, a questão da saúde Eles pública podem no falar, eles Brasil. podem perguntar, né, sobre a questão do SUS, porque, pelo que eu sei, o Brasil acho que é o único país, né, que tem essa proposta de saúde gratuita para todos, né? E não foi sempre assim. Eu andei dando uma pesquisada, porque a Fabiola me pediu, e o SUS. Ai, gente, meu gato tá aqui querendo beber minha água, ninguém merece. O SUS, o SUS ele vem depois da Constituição de 88. E antes disso, era uma coisa ligada à questão da previdência social, não era uma coisa separada como é hoje. Então, até eu perguntei para o Francisco, né, para o meu marido, como é que era antes, né? Aí ele confirmou que tinha primeiro era o INPS, esse P aí era da Previdência Social, né? E acho que foi criado se eu não me engano, em 66, já dentro do governo militar, né? E depois foi substituído pelo INAMPES, também, foi em 74, também dentro do governo militar. E parece que para você ter direito, né, essa questão da saúde, você tinha que ter a carteira de trabalho, porque era uma coisa vinculada à Previdência Social. Só na década de 80 é que os municípios começaram a fazer os postos de atendimento, que aí você tinha o PAN, que tem até hoje, que É, era o atendimento ambulatorial, que as pessoas passavam mal e iam para o PAN. Aí você tinha os hospitais, mas pelo que eu estudei também, foi uma época em que o governo, naquela época do milagre econômico, do governo militar, que eles investiram dinheiro, começou a crescer a economia, né, mas não foi dividida para todo mundo. Aí parece que a Caixa Econômica fez empréstimos para se construir hospitais particulares, e aí o governo, com dinheiro também público, financiava os leitos para a população comum. Mas não era todo mundo que tinha direito, tinha que estar vinculado à Previdência Social. Aí, nos anos 80, é que os municípios começaram a abrir postos, que eles chamavam de postinho, né? O postinho de saúde. Tem gente que fala até hoje, né? O postinho de saúde, é por causa disso. Que aí colocavam médico, enfermeiro, e aí o município começou a receber dinheiro do governo federal, eles começaram a ver que era até mais barato do que financiar o hospital privado, né? E foi daí que nasceu a ideia do SUS, mas o SUS mesmo é só depois da Constituição de 88. pessoal, então, é importante saber isso, porque caindo a questão da saúde pública no Brasil, pode falar, né, de como surgiu o SUS, e foi em 88, lá na Constituição Federal, né, até fala que a saúde é um Mas parece que dever. foi implantado mesmo em 90, né? Mas 90, né? Já está em 88, né? Que a educação é um dever do Estado, a educação, ó, a a saúde, saúde né? A saúde é gratuita dever do e um dever Estado, do Estado. É. direito, né? O nosso direito de todo mundo, e em 90 que foi implantado o SUS mesmo. Assim, E oficialmente, mas a ideia do SUS, pelo já que eu existe. entendi, veio desde essa década de 80, com a questão dos postinhos de saúde. Antes disso, não, era vinculada à questão da Previdência. E aí eu até perguntei para Francisco, e ele falou que o pai dele, como era português, ele tinha direito a uma. Porque também tinha essa questão, né, de vários órgãos privados que faziam, tipo a Santa Casa, né, que fazia essa questão assim de cobertura, né, para algumas pessoas. E aí o pai dele, ele falou que o pai dele fazia parte de uma associação que era dos portugueses, mas tipo a PAI que a gente tem hoje, mas que não tinha internação, né? E Sim. aí o pai dele, quando ficou doente, teve que ficar internado, acho que no hospital do Andaraí, mas o pai dele era aposentado, então estava vinculado à Previdência. Realmente eu não sei como era quando a pessoa não tinha carteira assinada.
como é Entendi. que funcionava isso. Porque pelo que eu li, assim, pelo que eu pesquisei por alto, tinha que estar vinculado com a Previdência Social. Hoje não, né? Hoje o cara Sim, passou mal, teoricamente, vai para o hospital, eles não vão pedir a carteira de trabalho dele, né? E o cara, todo mundo tem direito. é o Foi depois do direito. estudo, né? Isso aí. E aí, né, saúde pública no Brasil, e caindo alguma questão em relação realmente à pandemia do coronavírus, né? Foi a primeira pandemia do Brasil, não, primeira pandemia, ó. Mas assim, foi a primeira pandemia, como que foi isso? Aconteceu alguma coisa, tem algum assunto histórico, algum fato, né, da história que seja parecido com esse, a gente sabe que tem, né, lógico, gripe espanhola, que todo mundo Tem ouve a gripe falar, tem mais espanhola. algum também que a gente poderia usar aí na redação para fazer uma alusão aí, uma comparação? Olha, eles podem usar três assuntos históricos para fazer relação, né? Tem a questão da gripe espanhola, porque, obviamente, foi uma grande, acho que a última pandemia antes do coronavírus foi a gripe espanhola. Porque você tem epidemia, por exemplo, o ebola é uma doença muito séria, mas fica lá na África. Acho que até por isso ninguém nunca teve a, o interesse de fazer uma vacina, porque como fica lá na África, não vem, não atinge a classe mais rica, então deixa lá quieto, né? Mas pandemia do século XX foi a gripe espanhola, que foi em 1918. Essa eles podem fazer relação, então é legal estudar sobre essa questão da pandemia. Eu mudando a água de lugar, porque o gato está querendo beber minha água. E podem fazer também relação com mais dois assuntos. A peste negra também pode acontecer, de fazer relação, até por conta do termo estar de quarentena, que foi uma coisa que surgiu em Veneza, surgiu na época, acho que foi no século XII, na questão da hanseníase, de você deixar as pessoas em isolamento, né, para não passar a hanseníase, para quem não sabe, é a lepra, né? Mas ganhou força na época da peste negra, porque aí os navios, a peste negra, os historiadores acham que veio da Ásia, quando os europeus começaram, depois das cruzadas, né, houve uma reabertura do comércio entre a Europa, que até então vivia lá no feudalismo. Então, depois dessas cruzadas, houve essa abertura do comércio da Europa com aquela região da Ásia através do mar Mediterrâneo. Então, os historiadores acham que pode ter vindo justamente nesse trajeto. Então, em Veneza, quando as pessoas começaram a ficar doentes, né, eles usaram esse termo. Você que é professora de italiano, eu não sei falar, quarentine, eu acho o nome, não sei como é que se fala. Quarentena, force. Quarentena, exatamente. E que era exatamente, eram 40 dias dos navios que aportavam, os tripulantes e os passageiros não poderiam descer antes dos 40 dias. Hoje em dia, quarentena não são os 40 dias, é o tempo que você precisa para a doença não propagar, mas o termo vem daí. E por conta disso eles podem fazer, né? Porque a peste negra também foi uma pandemia. Não foi uma pandemia porque, né, você não tinha, foi no século XIV, então você não tinha ainda, né, as Américas não tinham sido descobertas ainda, então você ficou restrito ali naquela região da Europa, mas matou um terço da população europeia. É muita gente. É. Então eles podem perguntar também. Podem fazer essa relação, né, das grandes pandemias, pode entrar a gripe espanhola, que também, né, tem até uma curiosidade, né, que é espanhola, mas não era na Espanha, né, Ah, é surgiu. verdade. Isso é bem importante contar, é verdade, eu li. Li lá no Então, História assim, é Virtual. bom, né, porque aí você demonstra, quem está fazendo a redação demonstra o conhecimento, né, de saber que é espanhola, mas, na verdade, surgiu nos Estados Unidos. Surgiu num acampamento militar na região do Kansas. Um soldado caiu doente, aí foi passando, era altamente contagiosa, né, como esse agora, esse coronavírus, só que a mortalidade era muito maior.
né? Porque e aí no começo também não deram muita importância, né? Porque tem essa questão de que gripe é doença de velho, né? Mas a gripe espanhola, na verdade, ela pegou os mais novos, né? Ô, Foi uma Ilka, também achavam que era uma gripezinha? aqui no Rio de Janeiro, sim. É. Eu dei uma pesquisada quando chegou aqui no Rio de Janeiro, em 18 também, porque o que que aconteceu? Surgiu nos Estados Unidos em 1918. Lembrando que é o ano, a Europa estava em guerra ainda, né? A Grande Guerra, a primeira Grande Guerra que foi de 14 a 18. E os Estados Unidos eles entraram nessa guerra em 17. Então esse acampamento eles treinavam os soldados para ir para a guerra. E os soldados começaram a cair doentes. Os cientistas eles acham que veio de algumas aves, né, migratórias que infestaram a criação de porcos no Kansas e acabou passando para as pessoas. Mas assim, não tem comprovação, porque imagina como é que era a ciência em 1918. Não tinha, não é como hoje, né? Só que era uma gripe que atacava os mais jovens. Não se sabe por quê também. E era um vírus assim muito violento. Diz que as pessoas caíam de manhã gripada, à noite já tinham morrido. Diz que ficavam azuis por falta de oxigênio, sangravam pela boca, uma coisa horrível. E como eles estavam em guerra, os soldados que foram para a Europa acabaram levando a doença. Só que atacou os mais jovens por quê? Porque eles estavam entrincheirados. A Grande Guerra foi a Guerra das Trincheiras. Você imagina, o cara não tinha alimentação adequada, no frio. Tá perguntando que gripe é essa? Gripe espanhola. O vírus dessa gripe é o mesmo que está circulando aí, só que hoje ele é mais ameno, né? O H1N1, mas é o mesmo vírus. Né? E o que acontece? Eles, enfraquecidos, não tinham o que comer no frio, a gripe fez a festa, né? Calcula-se que morreu entre 50 a 100 milhões de pessoas. Nossa, muita, muita gente. E naquela época tinham bem menos pessoas, né, que hoje. Muita gente. E aqui no Rio de Janeiro, eu li um artigo muito interessante que falava sobre essa questão da gripe espanhola no Rio de Janeiro. E como essa agora foi tratada como uma gripezinha, né? Uma doença de velhos, né? Até eles davam um termo, trilha velha, uma coisa assim, né? Não deram importância porque acharam que era doença que matava somente os mais idosos, né? E o Rio de Janeiro era uma cidade que não tinha muito recurso, né? Em 18, não tinha muito recurso, não tinha antibiótico, a saúde, não tinha o SUS, não tinha saúde pública. Então, não tinha muito assim onde as pessoas se tratarem. E, pelo que eu vi, a coisa foi feia. Parece que morreram 15 mil pessoas só no Rio de Janeiro. Nossa. E diz que morria tanta gente que eles colocavam na calçada e não tinha nem coveiro para enterrar todo mundo, de tanta gente que morreu. E no ano seguinte, em 19, do mesmo jeito que ela... 2 anos depois, do mesmo jeito que ela surgiu, ela foi embora. Aí eles também não sabem se é porque as pessoas adquiriram imunidade ou o vírus se modificou para um vírus mais ameno, né? Ameno, não sei. Mas morreu muita gente. E até o presidente, né, da época, o Rodrigues Alves, morreu, né? De gripe espanhola. Foi terrível. É isso aí, gente. Então, ó, temas aí que podem cair nos concursos para atualidades. Concurso Outra da coisa Prefeitura que de Itaguaí que tem pode... atualidade. Falando de epidemia, desculpa te interromper, mas é porque minha cabeça está meio esquecida, se eu não falar eu esqueço. Outra coisa também interessante que não sei, pode ser que caia sobre a questão da revolta da vacina também, né? Tá tudo ligado, né? Na verdade, acaba quando a gente fala em saúde pública e vai falar em, sei lá, pandemia. E a questão da vacina também é um assunto atual. Foi até bom você tocar nisso, porque algumas pessoas, né, começaram a fazer um movimento anti-vacina.
Sim, né? sim, Então, esse isso. movimento está entre os temas que podem cair no Enem, inclusive. Inclusive a volta do sarampo, hoje em dia a gente só fala da questão do coronavírus, óbvio, né? Porque é uma pandemia, tá na mídia, mas o sarampo também é uma questão preocupante, porque o sarampo era uma doença que tinha sido erradicada há muito tempo, né? O Brasil tem até o certificado de que erradicou a doença, mas aí em 2018, com aquela questão da Venezuela, que estava em crise, estava não, está em crise. E aí os venezuelanos começaram a migrar, né, para o Brasil e acabaram trazendo de volta o sarampo. Mas se a gente tivesse uma cobertura que eu falo é se a vacina de todos estivesse em dia, não ia pegar, né? Então, não adianta também colocar só a culpa, foram os venezuelanos que trouxeram. É, verdade. Trouxeram, Se tivesse mas imunizado, se a gente tivesse vacinado, não estaria a epidemia que está hoje. Eu tive sarampo, minha mãe falou que eu tive sarampo antes de completar os 9 meses, que é a idade que você toma vacina, né? Eu tive essa sorte. Antes de completar os 9 meses, eu tive sarampo. eu não tive sarampo, não, meu irmão teve. E a revolta da vacina, né? Porque a gente vê esse movimento anti-vacina que é preocupante, mas a revolta da vacina aconteceu por falta de informação, né? As pessoas se Foi. revoltaram porque não tinha informação, não foi isso? Foi no início do século XX, no momento em que o mesmo presidente que morreu em 18 de gripe espanhola, o Rodrigues Alves, era o presidente do Brasil nessa época. A revolta da vacina é de 1906, se eu não me engano. E o Rio de Janeiro, ele era capital naquela época. Nem existia Brasília, né? E eles resolveram modernizar a cidade porque era uma cidade ainda com resquício da época imperial, com ruas estreitas, né, vielas, então não tinha muito saneamento básico. Então as doenças eram muito frequentes, inclusive a varíola, a febre amarela também era bem frequente, o cólera, desde a época do Império. E eles resolveram modernizar a cidade e, para isso, eles acabaram demolindo os cortiços, que eram os locais onde os mais pobres viviam, também muito inadequadamente, porque eram quartos onde morava uma família inteira, de, sei lá, 10 pessoas, 6 pessoas. O banheiro era coletivo. Então, o prefeito, na época era o Pereira Passos, e mais o presidente resolveram modernizar, e aí derrubaram os cortiços. Esse movimento ficou conhecido como Bota Abaixo. Eu até coloquei lá no meu Instagram explicando, e no YouTube também coloquei explicando essa questão. E as pessoas acabaram indo morar nas primeiras favelas, né? Foi por conta disso também. Então as pessoas já estavam revoltadas. E aí o Oswaldo Cruz, ele foi nomeado, né, o responsável, e fez a questão da vacinação obrigatória. Foi uma lei, a lei da vacinação obrigatória. Só que eles resolveram vacinar as pessoas sem explicar para que era, para que servia. Então, muita gente achava que o governo queria matar, porque pô, os caras já tinham sido expulsos de casa, tinham colocado abaixo os cortiços. O cara ficou sem moradia. Então, agora ele botou na cabeça que o governo queria, né, assassinar os mais pobres, né? Então, por falta de informação e porque também já tinha uma revolta já acontecendo, né? É aquele negócio. Você não pode tirar, em história você não pode tirar uma coisa de um contexto, né? Sempre tem um contexto. E o contexto da época era esse, das reformas, das revoltas. Não foi só a revolta da vacina, né? Teve no sertão, teve Canudos, então são as chamadas revoltas da República Velha, né? E a revolta da vacina foi uma delas. Então teve um quebra-quebra no Rio de Janeiro. Muita gente foi presa, mas o governo conseguiu conter a revolta, e a partir disso eles começaram a explicar para que servia, né? Tiraram a obrigatoriedade da vacinação, mas explicaram para as pessoas para que servia a vacina. E hoje em dia a varíola é uma doença que não existe mais, né? Foi erradicada.
Quer dizer, a varíola foi erradicada, o sarampo tinha sido erradicado, né? Voltou. Mas aí surgiu esse movimento aí anti-vacina, então pessoal caindo, né? Sobre o movimento anti-vacina, vocês já sabem aí, podem contar a história da revolta da vacina, né? Que as pessoas não eram, se revoltaram porque não tinham informações. Hoje a gente tem informação, né? A gente tem informação, a gente tem dados, que é importante também, para reforçar lá a sua argumentação. E aí vocês vão dizer se são contra ou a favor a esse movimento anti-vacina. Para todas as vacinas, né? O pessoal É, está enlouquecido aí, querendo que encontrem logo uma vacina para o coronavírus, né? pois é, hoje todo mundo quer vacina, nossa. A gente Você acaba vê como não é que o vendo, mundo dá né? volta. Acho que até quem é contra a vacina está querendo a vacina para o coronavírus. Pois é. Não vejo a hora também, gente. Mas enfim, vamos falar de coisas boas aqui. Boas, né? Vamos falar de história. Outro tema da atualidade, uma questão. A gente vem falando muito também, já está entre os temas assim mais cotados, que é a questão do racismo e até do racismo velado. A gente teve um caso aí nos Estados Unidos, né? Todo mundo está sabendo. E esse caso, né? E as pessoas se revoltaram, né? Foram para as ruas também para lutar por direitos, né? Direitos de todo mundo. E aí, para falar sobre isso, a gente pode associar também algum período histórico. Pode. Pode. E o que acontece? O racismo, aqui no Brasil também, aqui é mais velado, lá é mais escancarado. Sim, os Estados Aqui, Unidos é mais temperado. aqui as pessoas falam que não tem, mas é uma coisa mais velada, porque é impossível não ter, né? Você tem, sei lá, 400 anos, né, de escravidão, mais ou menos, que foram, e você não. Racismo velado é quando a pessoa não. Ele está perguntando o que é racismo velado. É quando você não se diz que é racista, né? Não é uma coisa escancarada. Mas quando você fala, o cara avança o sinal e você fala, tinha que ser preto, ou coisa do tipo, você está fazendo, né, agindo como uma pessoa racista, né? E assim, às vezes o racismo velado, ela não sabe que é racista ou não se dá conta que tem o racismo dentro dela. Eu tenho uma história de uma colega minha, da prefeitura, também professora da prefeitura. Ela é professora de biologia, ela tem doutorado, fez doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, e na Fiocruz, né? É a Fundação Oswaldo Cruz. E aí um dia, depois da licença maternidade, ela é negra, chegou na escola para dar aula, o porteiro não conhecia ela. E quando ela foi entrar, ele perguntou se ela era funcionária da escola. Ela, sou sim. Aí ele, você é da limpeza? Isso é um racismo É uma velado, forma, né? é uma Aí, forma de. Com né, certeza. talvez ele não tenha se dado conta de que ele é racismo, mas ele é racista, né? Que tem um racismo ali. Não que Porque ele a pessoa deteste preta tem que ser negros. de empregos mais simples. É uma forma de racismo velado, sim. Só que Exatamente. lá a coisa é mais escancarada, nos Estados Unidos. Lá não é tão E velado, né? É descarado mesmo. lá é descarado. Olha, lá é tão descarado que quem vai fazer redação pode fazer a ponte com a questão da luta pelos direitos civis que ocorreu entre as décadas de 50 e 60 do século 20. Porque o que acontecia? A coisa era tão grave, porque assim, os Estados Unidos ele tem uma proposta federativa, igual o Brasil. O que quer dizer isso? O federalismo quer dizer que você obedece à Constituição Federal, mas os estados eles têm autonomia de fazer suas próprias leis, desde que não fira a Constituição Federal. Então, lá nos Estados Unidos, até a década de 60, até 60, foi em 64, você tinha leis de segregação racial nos estados do Sul, né? O que era isso? Você tinha lugares que não poderia haver mistura entre brancos e negros. Nos ônibus você tinha lugar para negro, lugar para branco, nos bares. Era uma política mesmo de apartheid, né? Uma coisa assim, bem escancarada. E isso começou logo depois. A minha amiga está dizendo, a expressão não sou com as negras é racista também, é verdade.
Isso começou logo depois da Guerra de Secessão Americana, que acabou em 1865. Foi a guerra entre os estados do Sul e os estados do Norte, né? Então, a guerra civil que eles fizeram lá. E a escravidão ela foi abolida nessa data, em 1865, mas os estados do Sul não aceitaram. Incubaram, mas não aceitaram. Então, no Sul, eles fizeram uma lei, um conjunto de leis em 1870, se eu não me engano, em que isso estava na lei, não era uma coisa assim, eu vou achar, não, era na lei. Você tinha que ter lugares demarcados em que não se misturava. Eu vi um filme, eu esqueci o nome desse filme, que se passa nessa época, que a protagonista, ela trabalhava na casa de uma mulher branca, né, era empregada, e ela não podia usar o banheiro, né, da mulher, tinha que usar o banheiro lá de fora. E aí o banheiro acho que quebrou, alguma coisa assim, e ela usou o banheiro da patroa, e a mulher despediu ela, ficou com nojo, uma coisa assim absurda, né? E o que acontece? Em 55, acho que o nome da mulher era Rosa Parks, eu acho, ela se negou a ceder o lugar dentro do ônibus, porque se você pegasse um ônibus, tinha lá o lugar do negro, mas se um branco quisesse o seu lugar, você tinha que ceder o lugar para o branco. E ela se negou a ceder o lugar. E aí ela foi presa. Ela foi presa por isso. E o que aconteceu? Quando ela pagou fiança, foi solta, e aí ela se juntou a Martin Luther King, né, que foi um grande ativista pelos direitos civis dos negros, morreu assassinado, inclusive por isso, né? E eles promoveram um boicote aos ônibus da cidade, né? E aí o boicote durou quase um ano. E depois disso, dentro daquele estado, eu não lembro qual foi o estado que ela... Foi um dos estados do sul, não sei se foi Kansas, não lembro qual estado agora. Eles acabaram com essa questão, né, não pela lei, só naquele estado, né, acabaram com essa questão da segregação. E a partir daí o movimento negro começou a lutar, né? O Martin Luther King ele fundou uma liga, né, que pedia a questão pacífica, ele era contra a violência. E acho que em 63 eles fizeram uma marcha que reuniu 250 mil pessoas pedindo o fim desse apartheid, né? E em 64 a Constituição Federal aboliu, né, essa questão, né, do apartheid. Mas ele foi morto, ele foi assassinado em 68. Outro líder negro também muito famoso lá entre os americanos é o Malcolm X, que também foi morto em 65, foi assassinado. Né? Tem aquele grupo dos Panteras Negras, que era um grupo mais radical, né, que colocava bomba, lutavam. Eles eram a favor da questão do fim do racismo, né? E também eram contra o capitalismo. A Sheila que vai gostar. Ó. Então, eles eram mais radicais do que o Luther King, né? Então, assim, eles podem fazer essa relação. Inclusive, agora, né, fizeram uma relação com a Ku Klux Klan, né? Uma dessas passeadas aí, eles fizeram relação. O que era a Ku Klux Klan? Né? Era uma organização racista, que surgiu na mesma época, né? Eles batiam nos negros, enforcavam, acendiam cruzes, né? Incendiavam cruzes na porta dos negros, incendiavam as casas, e parece que ficou em vigor até pouquíssimo tempo atrás, né? Eu não conhecia. Eu não conhecia, não. Nunca tinha ouvido falar eles chamam de KKK, né? É Ku Klux Klan. É uma organização terrorista que tem, né? Eles eram altamente racistas. E tem vários filmes, né, americanos que falam sobre isso e mostra as ações da clã, né? Lá, é para o meu professor de história da época da escola. O caso de Rosa Parks foi na cidade de Montgomery, no Alabama. Obrigado, William. Valeu. Então, é isso, eles podem perguntar também, né? Porque o ano de 2020 é um ano, assim, promissor, né? Aconteceu tanta coisa que parece que foi um século em um ano, né?
Não é, nossa mãe. E não para, né? E as atualidades não param. Quando a gente acha que vai fechar o. A Ilka foi Ah, terminar o e-book. Deixa eu colocar aqui. Ilka foi terminar o e-book. Uns dias depois, Fabíola, eu vou ter que atualizar o e-book. Porque o foi. Eu ministro da atualizei, sei Saúde lá quantas vezes. Se saiu. eu não tivesse entregue o e-book, eu tinha que atualizar de novo, né? Porque a última foi a saída do ministro da Saúde, lembra? Eu tinha terminado o Sim, e-book, sim. o ministro pediu para sair. Eu falei, ah, meu Deus, vou ter que mexer no e-book de novo. Gente, ó, o carro da pamonha está passando na minha rua, tá? Faz parte, problemas técnicos. Estão ouvindo aqui, Outra né? questão também que pode ser interessante é que os especialistas falam que em consequência da pandemia, mas não só por causa da pandemia, como eu disse, em história você tem que tudo você tem um contexto, né? Não pode tirar do contexto. Ah lá, bom atualizar final do ano. Até o final do ano, William, vai acontecer coisa. O livro Pô, vai dar umas 200 páginas. É, os especialistas dizem que a gente vai entrar numa recessão talvez pior do que a de 29, né? Então, é outro tema também que pode cair. Né? A Grande Depressão, que acometeu os países capitalistas em 29 até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, né? Também nossa, pode cair. é assustador. A William tá dando 2 filmes ó, sobre a clã. Mississippi em Chamas, eu vi esse filme. Esse Ah, esse Mississippi em Mississippi em Chamas é Chamas bem é muito conhecido, bom. né? É um filme bem famoso. Esse eu vi. Esse Esse tá... atual eu não conheço, vou procurar para ver. Se eu não vi, nem Infiltrado na Clã, vou procurar. Então, pessoal, é bom também assistir esses filmes, né? Pra na hora de Vários, fazer o vários filmes Enem, que pra... falam sobre isso. Tem muito filme que fala sobre isso. É, esse da empregada, eu esqueci o nome desse filme, mas também ele é famoso, tem até no Netflix também. Ah, depois a E gente coloca aí pro tem pessoal vários nos filmes. stories. Eu vou procurar depois quais são os filmes que falam sobre isso e vou colocar lá no Instagram, História Virtual, para dar dica de filmes, né, para o pessoal ver, né? Né? Gente, ó, amiga, passou rápido a hora, tem 10 minutinhos aí, Só só 10 minutos. Aí tem o pessoal falando que esse filme é ótimo. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre os assuntos que foram falados ou alguma ideia? Na verdade, a gente poderia ter abrido uma caixinha também, mas a gente tinha na cabeça, né, esse assunto do coronavírus, gripe espanhola, e acabou vindo a revolta da vacina, que não tinha sido planejada, mas é a gente não falou importante muito, foi trazer à sobre a crise tona. de 29, né? Acabou que a gente não. Agora que eu lembrei de falar, né? Que foi a grande crise, né, do capitalismo mundial, e começou nos Estados Unidos, né? Por conta. Porque, assim, esse período entre guerras de 18 a 39 é o período em que acontece a crise, né, de 29, porque a Europa sai da guerra arrasada, os Estados Unidos eles pegam lugar para fornecer, né, para os mercados consumidores europeus, começam a produzir muito, e aí o que acontece? No final da década de 20, a Europa retoma os mercados consumidores e eles não têm para quem vender aquele monte de produto. Então há uma crise de superprodução, né? E fora isso, né, tinha havido uma especulação louca, né? As pessoas abriam empresas e colocavam as ações para vender na bolsa de valores. E aí, quando as empresas faliram, as ações não valiam mais nada. Então, teve um dia que eles colocaram as ações para vender e ninguém queria comprar, porque era papel sem valor. Então, entrou numa crise assim, muito grande. É, As pessoas perderam fortunas, né, da noite para o dia, muita gente se matou por conta disso, né? E como os Estados Unidos, né, naquela época já era, né? Imagina hoje, que é muito mais globalizado do que naquela época, né? Mas já naquela época a crise começou nos Estados Unidos e se alastrou para o mundo todo, né? Que era capitalista. A Europa, que estava começando a se reerguer por conta de empréstimos americanos também, caiu. Foi no momento em que a Alemanha foi o momento em que cresceu o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, porque aí eles começaram a tentar fazer, né, sair da crise, né? Os Estados Unidos, obrigado, William.
Os Estados Unidos, eles fizeram o New Deal, né, com o presidente que era o Roosevelt, né, que a característica principal era a intervenção do Estado na economia, né, por isso, assim, foi uma lição que a crise de 29 deixou para o mundo, né, de que quando há um problema, o Estado tem que intervir na economia. Se o Estado não interferir agora, babau também, né. E lá na Alemanha e na Itália, né, o discurso do fascismo cresceu muito por causa disso, né? Por causa dessa crise, né? E eles investiram nas indústrias bélicas, né? Conseguiram tirar os governos da crise por conta da indústria bélica, e foi a Segunda Guerra Mundial que salvou os Estados Unidos, né? Porque eles venderam armas, produtos e tal, e saíram da Sim, crise. entendi. É uma coisa que você pode também ser cobrada, né? Tanto no Enem quanto em concursos, né? Sim, sim. A questão da economia também é algo que pode ser, da economia pós-pandemia, é um tema também que pode ser cobrado, sim, E eles das podem fazer essa redações. relação. Exatamente, é um possível tema. Eu tinha até separado alguns temas, alguns assuntos que poderiam ser cobrados, né, pós-pandemia, que teriam relação com a pandemia, né, como educação à distância, depressão, enfim, né, que não é Eu um não assunto que tem entendi a muito a ver com colocação do história. William com o governo de Fernando Collor de Mello. Eu não entendi. Ele falou alguma coisa antes? Não, Não entendi. Alguma relação, William, com o que está acontecendo hoje com o governo Fernando Collor de Mello? Não entendi. Só se for em relação ao presidente, né? Porque não sei. Só se for isso, né? É assim, você tem várias possibilidades, né, de temas para redação aí, que você pode trabalhar com os seus alunos, né? Não, Porque Rian. Oi, Rian. Então, assim, né, a questão da economia, como a gente estava falando aqui, né, pós-pandemia, eu já tinha feito uma relação, eu fui falando alguns temas aqui aos poucos, e concursos que têm atualidade, né? O concurso da Prefeitura de Itaguaí, que eu me lembro agora, mas muitos concursos ainda caem em atualidades, então é importante ficar bem, bem ligados. Ali a matemática virtual, né, Gláucia, falou que os direitos, né, os direitos que a gente falou aí que vai despencar. ah, tá. O William tá falando do Collor quando o dinheiro foi bloqueado, né? Como o dinheiro foi, quando ele confiscou a poupança, né? É, acredito que muita gente se suicidou. Meu pai foi um, coitado. Meu pai pirou na batatinha, né? Por conta disso, né? Eu era criança nessa época, mas eu lembro. O meu tio, eu lembro que meu tio tinha dinheiro guardado, que ele estava juntando, ia comprar uma casa, e aí confiscaram a poupança dele também. Foi um período assim complicado. Eu lembro disso. Meu pai ficou, coitado. Meu pai sempre teve mania de juntar dinheiro para. Acho que ele estava juntando para comprar alguma coisa também, uma casa, alguma coisa assim. E quando ele foi ver, o dinheiro todo foi confiscado. Foi uma coisa assim, foi difícil ali também. Acho que a Sheila também falou que fizeram isso com o pai dela também. O pai dela também quase pirou na batatinha. Então, assim, para o pessoal, né, vocês tocaram nesse assunto que está com medo. Eu até assisti um vídeo esses dias sobre essa questão, né, se poderia ou não confiscar a poupança, né, parece que não tem esse risco, de acordo com a lei, não tem esse risco. E quem falou isso foi a Natália, do Me Poupe. Então, se vocês quiserem, né, ela fala sobre, enfim, economia, sobre, né, poupar dinheiro mesmo, guardar dinheiro, e surgiu essa questão da poupança. As pessoas ficaram com medo, mas, assim, o risco é bem pequeno. Ela praticamente falou Não, que mas é você também. praticamente impossível, que é uma situação bem diferente, né, da situação que O estava no contexto Brasil. é outro. É a mesma coisa, igual o pessoal falar, vai ter ditadura militar. O contexto da época da ditadura era outro. O William tá aí, né, não me deixa mentir. Era a época da Guerra Fria. De um lado era o comunismo, de outro lado era o capitalismo. Você tinha que ficar de um lado ou de outro. Foi a época da Revolução Cubana, né? Então você tinha. Cuba era uma ilha de comunismo dentro da América capitalista, que era o quintal, né, dos Estados Unidos. Sempre foi o quintal dos Estados Unidos isso aqui, né? Então, eles não iam admitir que o comunismo se alastrasse, né, aqui dentro. Então, eles tinham que intervir. Então, realmente, eles apoiaram as ditaduras militares, mas, assim,
Hoje o contexto é outro, eu não vejo, né? Ah, os militares vão pegar o poder, né? Meu pai sempre fala isso, né? Mas eu acho assim que o contexto não tem nada a ver, né? É. O Então, se a William hoje gente eu tô pensando vê, está rendendo muito. não tá. Melhor tesouro direto, segundo a Nath, né? Depois da poupança. Mas Eu não assim, quem entendo nada tiver disso. dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu vou ver se eu acho esse vídeo que ela fala da poupança, para deixar vocês mais tranquilos e posto nos stories. Mas o nome dela é Natália Arcuri, que a Glaucia até Ah, colocou agora ali, é do Me escreveu aqui, Poupe. Natália Arcuri. Isso, só jogar ali no YouTube Me Poupe. É bem bacana o canal dela. E a gente tem um minutinho aí, Ilka, acho que para se despedir, Já né? passou uma hora! Gente, passou tão rápido que eu nem senti. Passa muito rápido. Aí a matemática virtual, ó, rainha das finanças, tesouro, delícia, 3%. Não, vou dizer para o pessoal que quiser seguir o meu canal, eu fiz por influência de Fabiola nesse período que eu estava, né, caidinha, né, lutando lá contra a doença, aí Fabiola, Ilka, por que você não faz? Aí eu acabei fazendo. Tem o que? Tem uns 3 meses, né, que eu fiz, não foi, Fabiola? Foi Por depois que eu aí. operei, né? Tem uns 3 meses. História virtual, eu sempre posto coisas legais lá, né? E fiz um canal no YouTube também, coloquei uns vídeos. Quem quiser depois dar uma olhada, também é história virtual. Só procurar lá no YouTube, Ilka Nogueira, né? Que tá lá. E aí, se vocês quiserem que eu. Dúvidas, né? Se eu puder ajudar agora nessa questão do Enem, né? Que o pessoal tá meio perdido, né? Eu tendo tempo, ajudo, não tem problema nenhum, não. Só vocês me mandarem lá uma mensagem. Gente, o canal realmente está muito bom, assim, muita atualidade, muito rico mesmo, muitos testes. A Ilka sempre passa testes, sempre coloca testes lá nos stories. É muito bom o canal dela mesmo, assim. E cresceu bastante, né? Tá crescendo rápido. E aí Tem, ela. acho que eu operei em fevereiro, acho que foi em março que eu fiz. Quer dizer, tem Mais ou três menos, meses, rapidinho. E realmente, assim, tá, eu tô gostando de fazer, porque me distrai, eu relembro várias coisas, gosto de história, claro, né? E a gente está aprendendo mais ainda, a gente está gostando mais ainda. Continue lá postando as atualidades, postando os fatos históricos aí, para a gente aprender mais. Janor, oi Janor, colega meu que eu não vejo há muitos anos. Aí, Fica aí, começa de novo. Aí Francisco me mata, Janor. né? Tem que jantar, né? A gente marca uma live de novo, se vocês quiserem. Só comentarem aí, vou ver se abre uma caixinha de perguntas, né? Que live vocês querem ver de novo? Querem uma etapa 2, né? Matemática, história, atualidades, ou então podem dar dicas também de outros assuntos da atualidade da história, história para o Enem. Quem vai fazer Enem aí, se quiser que a gente fale mais sobre algum assunto, a gente marca uma nova live com a Ilka, ou a Ilka marca lá no canal dela para vocês. Com certeza, só ir lá, só se inscrevam no meu canal, História Underline Virtual. Obrigada, amiga. Adorei a nossa Obrigada pelo live. convite, Fabiola. Coisa também, acho que eu estou até pronta já para fazer uma redação aí com esses temas. Eu não estou escutando direito porque aqui em casa meu marido faz coleção de relógios, tu sabe? Tu já veio aqui, né? Os Uhum. relógios tocaram todos ao mesmo tempo. Esses são programados para trabalhar juntos. Não está escutando não os relógios tocando? Estão tocando aqui. Aí deu 9 horas, não tocando todo ao mesmo tempo que eu não estou escutando direito. Mas foi ótimo, adorei nossa live. Adorei, vou deixar aqui gravado. Quem chegou na metade do caminho, vou deixar no IGTV, só assistirem desde o início, né? Quem não conseguiu assistir, sempre deixo lá. Beijo, amiga, obrigada. Tchau, amiga, obrigada, tá? Gente, história virtual e aprendam com a Ilka. E, ó, atualidades e redação caminham juntos, hein? Então, quem vai fazer Enem, concursos com temas atuais, que cai em redação com temas atuais, vestibulares. É bom seguir história virtual e português virtual. É verdade, segue a gente. Tchau.